Bem-vindo ao novo episódio do podcast Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você. Muito obrigado a você que gosta dos vídeos, compartilha, comenta, deixa o like. Graças a vocês, a gente já está indo aí para 20 mil inscrições e graças à sua participação. Portanto, se você gostar, participe dos nossos vídeos, deixa seu like. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito interessante que é esporte e coração. Esporte protege o coração. E para isso nós trouxemos aí uma amiga nossa, a gente já conhece faz bastante tempo, né, Edson? Verdade. Muito tempo. Não, peraí. Aí nem a gente tanto. Nem tanto, calma lá. A doutora Martina Battistini Pinheiro. A doutora Martina é formada pelo INCOR, fez cardiologia no INCOR, especializadas em arritmia cardíaca, né? Isso. Especialmente arritmia cardíaca relacionada ao esporte, né? É isso. E também é médica do esporte. Também. E acima de tudo, não é aquela médica do esporte que só prescreve esporte, ela é esportista. Sou também. Você pratica o quê, Martina? Eu faço duatlon, que é corrida e bicicleta. A corrida e bicicleta. Você se considera, assim, uma esportista de alta performance? Não me considero, mas eu me considero uma super atleta dentro do contexto todo de trabalho, cuidar dos filhos. Aí vira super atleta, né? Você tem 3 turnos, né? Exato. Você tem 3 turnos. E, enfim, eu vi a Martina praticando corrida, Isso. Musculação, né, Martina? Também, E também super bicicleta, importante. participou da Maratona de Buenos Aires, é isso? Meia, Foi bom lá? Foi lindo. É muito bom, né? Muito. Você correr na cidade, ver o Uma cenário. cidade linda, é bom que é frio, que ajuda um pouco na corrida. Bom. Não é muito calor, né? Exato. Não é exaustivo, né? Há quanto tempo você pratica? A corrida eu comecei há mais ou menos uns 3 anos, daí um pouquinho depois comecei a pedalar, a princípio só para fazer alguma atividade física mesmo, mas aí você vai querendo ganhar performance, vai querendo melhorar, e aí eu comecei a fazer um treinamento mais específico, tanto para corrida quanto para bicicleta. Martina, antes de eu começar o roteiro, eu vi que você começou a praticar meia-idade, né? Isso. Não foi aquela coisa, atleta, jovem e continuou, etc. Como eu já não estou mais na minha idade, eu já passei da minha idade, vamos assim dizer. Recomecei há um tempo atrás, como o Edson recomeçou. Você acha que é importante? Você acha que é tempo de começar? Sempre é tempo de começar, qualquer idade, assim, o exercício nunca vai ser ruim, e mesmo que você já tenha, entre aspas, perdido alguns anos ali, ele sempre vai ter alguma coisa para acrescentar, para melhorar, seja funcionalidade, seja capacidade, seja força. Eu comecei a correr com 38 anos, então, assim... Quer dizer, não é um atleta sim, da de longa infância, data. de jovem, Exato, etc. sempre gostei de atividade física, sempre fiz, joguei basquete muitos anos, e o que eu gosto do esporte é isso, tem tanta coisa para você fazer, então eu fiz também muita coisa, fiz balé, fiz basquete, hoje eu corro, ando de bicicleta, tenho a musculação, então o esporte assim é riquíssimo, é impossível você não achar alguma coisa que você não encante, goste, né? Exato. Que você não goste, por exemplo... Eu jogava basquete também, né? E, cara, chega uma idade que você fica meio estouradão, né? Sim. Porque é muito impacto, né? Ah, vou parar? Não, como você falou, é riquíssimo, vai fazer outra coisa. Faz o que você gosta. Aprenda a gostar de outra coisa e vai em frente, né? Exatamente. O que é atividade física? Então, atividade física é qualquer atividade que mexa com o corpo e tem um gasto calórico, é essa a definição. Então, por exemplo, fazer faxina na casa é uma atividade física, você ir comprar pão caminhando é uma atividade física. O exercício, a diferença para o exercício é que o exercício já é alguma coisa mais coordenada, um tempo próprio para aquela atividade, uma coisa mais regrada, vamos dizer assim. A Sumica,
Você se lembra que ela falou que a gente está tendo um problema na sociedade? Porque, assim, os mais jovens, eles dão valor à atividade física, Sim. mas, assim, ficam sentados no escritório o dia todo, aí no fim do dia vão para academia, pronto, fiz a atividade física do dia. Esquecem aquela atividade que você falou, de levantar, dar uma caminhada. Exato. Qual que é a importância disso? Isso é muito importante porque viu-se, o nome que foi dado a isso é comportamento sedentário. Então, é essa pessoa que passa muito tempo sentada no computador, que não faz nenhuma atividade, vou ali pertinho, vai de carro. Então, e viu-se que o comportamento sedentário tem correlação com o aumento de mortalidade. Então, é óbvio, eu sempre falo, qualquer atividade física é melhor do que nada, então é óbvio que se uma pessoa fica sentada o dia inteiro e à noite vai para a academia, é melhor do que se ele nem isso fizesse. Mas é sempre importante a gente lembrar que o nosso corpo é feito para se movimentar, e é assim que funciona. Então, tentar ao longo do dia caminhar, as coisas que são perto, fazer a pé. Então, se eu tenho que subir para o andar de cima do meu trabalho e de escada, você incluir essas pequenas atividades dentro do cotidiano melhora até a mortalidade cardiovascular. Agora, por exemplo, se eu faço academia, mas se eu ficar sentado o dia todo no escritório, isso pode ser considerado um comportamento quase sedentário. É um comportamento sedentário. O comportamento sedentário é diferente do sedentarismo, que é quem realmente não faz nenhuma atividade física. O comportamento sedentário é um comportamento, então é o que você leva ao longo do dia. Por isso que eu digo, eu já vi, para vocês pensarem assim, como às vezes é um absurdo, uma pessoa querer que colocasse dentro de um prédio aquela máquina de subir escada. Você está dentro de um prédio, entendeu? Você tem uma escada ali livre para você fazer. Então, às vezes, as pessoas não pensam sobre isso. Então, vale muito a pena, às vezes, mesmo a gente trabalha em hospital, só vou até o andar de cima, vai de escada. Que isso faz com que você se movimente mais e isso melhora todo o metabolismo, faz toda a diferença no fim do dia. Então, a atividade física, ela é extremamente importante porque ela é o movimento. Então, o simples fato de, dentro de casa, o idoso, por exemplo, sair da sala, ir para a cozinha, da cozinha vai para o quintal e assim por diante, essa locomoção, esse movimento já é uma atividade física. Então, isso significa que nós devemos sempre fazer exercício físico, ou seja, se puder ir para a rua, fazer a sua corrida, ir para a academia, fazer o seu exercício físico, de preferência orientado com um personal, por exemplo, com um educador físico, e depois do exercício físico, manter a atividade física ao longo do dia, manhã, tarde e noite. Nós sempre recomendamos atividade física diária e o dia todo, se puder. Essa é a atual orientação que nós damos. E por que isso? Porque tem pessoas que vão para a academia, por exemplo, eles ficam 1h30 fazendo exercício toda manhã, por exemplo, mas o restante do dia fica no sofá comendo batata frita, assistindo Netflix o dia todo. O que isso significa? Significa que a ausência de atividade física durante o dia acaba, entre aspas, anulando parcialmente todo aquele exercício feito pela manhã. Sim. Se nós ficarmos o dia inteiro sentado, assistindo televisão, ou o dia inteiro no escritório, no computador, sem se movimentar, aquele exercício físico que nós fizemos pela manhã, parcialmente será anulado. Exatamente. Ou seja, Martina, quer dizer, se eu faço academia, mas eu fico sentado o dia todo no escritório, isso pode ser um comportamento sedentário. Exatamente. E é isso que é importante que as pessoas tenham conhecimento, porque falar, fui na academia e fiz minha parte. Mas não é bem assim. Se você passar o restante do dia, mesmo que seja no trabalho, no computador, sempre tem alguma coisa que dá para fazer ao longo do dia no trabalho. Como eu estou falando, subir um degrau, um lance de escada para ir em algum lugar, de tempo em tempo levantar, talvez sair para almoçar e ir a pé, em vez de pegar um carro. Então, são pequenas mudanças de comportamento que ali, ao final da vida, vai trazer muito benefício e uma maior longevidade. Uma coisa boa? Você tem que beber água, né? Em vez de deixar a garrafinha de água do seu lado, bota o despertador
de hora em hora, longe. levanta, Sim. vai lá, bebe água e volta para sua Sim. cadeira. Isso já é o Exatamente. exercício, Com né? certeza. De Porque vai ter mobilidade, que né? desligar o Vai ter despertador que tá lá desligar, longe. ir lá e voltar. Isso é importante. Exatamente. Eu falo isso para muitos pacientes, muitos Faria Limers, né, que vão lá com a gente. Falei, cara, legal, você faz academia e tal, mas levanta de hora em hora. Você Exato. vai, além de exercitar, você vai evitar trombose. Uhum. E se você tem fome, você vai evitar o AVC, Exato. né? Embolia paradoxal. Levanta e bebe água e volta. Isso já é um belo exercício, né? Exato. Tem um dia que eu laudo exame e daí eu faço exatamente isso. A água fica no andar de cima, a água e o café. Então eu vou de escada, de tempos em tempos levanto, porque é isso, senão você fica ali o dia inteiro sentado e eu me sinto até mal às vezes que eu não consigo levantar. O dia que eu não faço nada assim, me dá até um mal-estar, parece que a gente fica mais inchado. Então é sempre bom realmente isso que você falou, dar uma circulada, né, no sangue. E é assim, no começo você não tem esse hábito, mas Não. uma vez que você estabeleça esse hábito na sua vida, cara, Sim. você vai aderir. Vai acontecer o que acontece com você, se sente mal. Exato. Você, né, alguma coisa está esquisita, Você fala, né? não, Eu preciso preciso de levantar um levantar pouco. é, Exato, você exatamente. se claro, sente mal. sempre que possível, para quem mora em prédio, use as escadas. Para quem trabalha em locais que têm escadas, sempre que possível, use as escadas. Mas nós médicos sempre pensamos nas consequências de doenças. Só que a população que usa bastante escada tem que pensar em algumas coisas referentes à segurança. Ou seja, se a pessoa é muito idosa, por exemplo, muito cuidado com as quedas, porque cair de escada significa risco de vida. Ou seja, se a pessoa for muito idosa, pode subir escada, deve subir escada, mas claro, sempre acompanhado por alguém, né? Principalmente quando muito idoso, sempre Exato. acompanhado de alguém. E segundo detalhe se você tem problema no coração, se você já infartou, se o seu check-up não está em dia, pode subir escada? Claro que pode, só que não suba a escada em lugares desertos de pessoas. Sim. Né? Por exemplo, quando eu estou, dependendo do hospital onde eu vou, dependendo do andar, por exemplo, tem escadaria que não passa uma pessoa, que não passa ninguém. E geralmente nesses lugares o celular também não pega. Tem lugares que não pega. Então, se a pessoa infartar lá na escadaria, lugar que não passa gente, não vai ter ajuda. Então isso pode ser no nosso próprio prédio, dependendo do lugar, por exemplo, do 15º a 23º andar. Provavelmente na escadaria passe muita pouca gente. Sim. Então evite de subir nesses lugares sozinho. Já vou aproveitar então para falar que para quem que é importante fazer exame antes de fazer alguma atividade física, já que o Chu puxou esse assunto. Então, assim, na maioria das vezes, para atividades leves, não é preciso nenhuma avaliação médica. Então, leve, que eu digo, é uma caminhada, um lance de escada, na maioria das vezes não vai precisar para ninguém. Quem já tem qualquer condição, principalmente as cardiológicas, pressão alta, diabetes, já teve infarto, insuficiência cardíaca, tem que ver sempre, vai precisar sempre ser avaliado para fazer alguma atividade de maior intensidade. E as pessoas mais jovens, hoje em dia a coronariopatia está surgindo muito mais precoce. Então, pessoas que têm 30, 35 anos, então é de suma importância, a partir dos 35 anos, fazer uma avaliação para atividades moderadas a intensas e, inclusive, crianças, se for começar algum esporte competitivo, alguma coisa de treinamento que vai levar provavelmente para uma profissão ali, pensando profissionalmente. Ela é associada à Federação de Basquete, Exatamente. Federação de Vôlei, aí precisa, vai partir. Independente da história do paciente, se tem cardiopatia ou não, qualquer coisa nesse sentido de um treinamento mais intenso, precisa sempre fazer uma avaliação médica. A gente sabe que as cardiopatias congênitas são raras, né? As arritmias genéticas são raras, mas precisa sempre ser excluído porque
que é essa população de risco. E isso é que mata, né? Exatamente. Isso é que mata. Essas notícias de jovem que morre trágico, fazendo atividade na escola. física, exatamente. E normalmente você poderia ter sido evitado numa avaliação médica, que às vezes fala, é novo, não precisa, mas precisa. Martina, por exemplo, eu tenho meia idade, vou lá, voltar a praticar esporte, ou tenho meus 35 anos, eu tenho antecedente de morte súbita na família. Tem que fazer a avaliação? Tem que fazer a avaliação. Que essa palavra morte é ruim, súbita, né? Morte súbita é sempre um alerta. Nem sempre ela vai significar, às vezes é uma morte súbita, mas por alguma outra coisa que não tem nada a ver com coração, com exercício, mas é um alerta, assim. E também é importante a avaliação, a gente está falando mais de doenças do coração e tudo, mas se você tem alguma lesão, já teve, articular, alguma coisa, sempre também é importante essa avaliação de um médico de esporte, alguma coisa. Pode ser um ortopedista também, para ver o que você pode fazer. É o que eu falo, esporte assim, é muito amplo, então a gente consegue, dentro de qualquer condição, adaptar para aquele tipo de coisa que você tem, ou doença do coração, ou doença articular, então é sempre importante, muitas vezes, para saber o que você pode fazer. Tem gente que quer fazer, mas não sabe o que fazer, o que pode fazer, como pode fazer, então às vezes também é muito importante a avaliação médica para ajudar também na escolha da melhor opção ali de atividade. Martina, agora você falou uma coisa interessante, né? Por que as coronariopatias estão aparecendo aí na molecada? Pois Desculpa, eu vou falar molecada porque eu tenho 54 anos, quem me dera eu ter 35 anos, eu faria um monte de coisa diferente, entendeu? Exato. Então, ainda não temos muito uma resposta para isso, mas uma parte é, sim, essa questão do comportamento sedentário e do sedentarismo, principalmente. Apesar de hoje em dia muita gente mais está buscando esporte, eu tenho um pouco de dúvida se é gente tão jovem assim. Para mim, me parece que são pessoas um pouco mais velhas que começam a perceber a importância disso, né? Então, cigarro. Agora também surgiram esses vapes, que eu acho que facilitou um pouco mais, né, entre aspas, essa questão do cigarro. Dieta, então, está muito amplamente aí fast food, esses sistemas de entrega de comida, então as coisas estão Ficou mais fácil chegar na fast food, exatamente, né? Ficaram muito mais fáceis. E aí é óbvio que tem ainda o fator da genética atuando, então às vezes já tem história familiar, e daí vira realmente uma bomba relógio. Ali. Você acha que, por exemplo, nós vamos falar isso um pouquinho para frente, mas excesso de suplementação não convencional ajuda? E tem algumas questões, né? A gente sempre fala muito de pré-treino, né? Puxa, cuidado, sabe? É uma coisa assim que pode ser... Tem de todos os tipos, ou que não tem uma microdose de cada coisa e só vai ganhar seu dinheiro e não vai servir para nada, ou coisas que têm altas doses de outras coisas, hoje menos, mas já existiram suplementação que depois foi ver tinha anabolizante, então muito cuidado com suplementação. Lê o rótulo. Né? Exatamente, lê o rótulo, pergunta para quem assim, né, tem um entendimento sobre as coisas. E mais do que isso, eu acho que precisa ver se precisa, porque muitas vezes não vai precisar. Se você ajustar uma dieta, se você fizer o básico ali certinho, para a maioria das atividades físicas, talvez nem precise de suplementação, mas o pessoal tem aquela imagem de que a suplementação vai resolver todas vai as dar vida, questões. Vai forever exatamente. Young, você jovem para sempre. Exato, mas o marketing dá essa ideia. Dá essa ideia. Ele dá essa ideia. E eu já vi, assim, com pré-treino, já vi arritmia grave, assim, grave, por causa de pré-treino. Então, assim, tem que ter muito cuidado, às vezes não tem uma avaliação cardiológica prévia. Conheço um monte de gente que corre e nunca fez um eco na vida, entendeu? Então... o eco, né? Exatamente, que é um exame relativamente simples. Bom, então vamos aqui, né? Eu acho legal, por exemplo, hoje, se eu pegar um panorama de São Paulo há 30, 40 anos atrás e eu olhar hoje eu acho super legal. Tem ciclovia, você vai em Ibirapuera, um monte de gente fazendo exercício. Sábado de manhã, cara, você vai lá, se você olhar pro celular, você morre atropelado, entendeu? Não dá para olhar pro celular, porque é muita gente. Isso é bom. Sim. Isso é bom. Isso mostra que as pessoas passaram a prestar atenção no exercício. Exato. Né?
Quando a gente vai no domingo, tem aquelas cones para o pessoal Sim, andar nas ciclofaixa. vias, Paulista fechada para o pessoal andar, isso é ótimo. Mas a gente precisa você jogou um tópico aqui, adaptações ao exercício, né? Então eu sou lá um sedentário e resolvo fazer exercício. Quais são os passos para eu começar a fazer o exercício? Primeiro, se são sedentários, resolve, parabéns. Parabéns, né? A gente tem que Exato. cumprimentar. E assim, o que nós vamos falar aqui não é para botar medo, Sim, é para sim. você fazer seu exercício, que é muito importante com segurança. Exatamente. Então, assim, o corpo humano ele vai se adaptar às atividades. Então, a gente sempre tem que ter o cuidado de não ser, assim, começar do nada e, de repente, querer correr 10 quilômetros. As coisas não funcionam assim. Eu citei a corrida porque a corrida é bem ingrata e demorado ali o trajeto até você conseguir. Então, o corpo vai tendo adaptações. Então, ele vai... como eu posso explicar de uma forma mais simples, ele vai adaptando a frequência cardíaca, o tanto de sangue que ele vai bombear no exercício e tal, para ir se adaptando ao longo do tempo àquele exercício e você ir conseguindo cada vez melhorar mais e render um pouco melhor. Então, eu não digo nem sempre, não precisa ser distante, eu sempre digo que tem várias formas de você melhorar no esporte. Então, por exemplo, na corrida pode ser distância, pode ser velocidade, depende sempre dos seus objetivos. Então, o corpo cria uma série, o sistema cardiovascular, de modificações, ele melhora o jeito que ele aproveita a glicose, ele melhora a queima de gordura, ele vai melhorar... a contração do coração, tanto por força quanto por tanto de sangue que ele vai contrair, e todas essas adaptações levam um tempo, obviamente, e vão fazer com que você vai cada vez melhorando um pouco mais e conseguindo desenvolver melhor no esporte. Agora, por exemplo, você tem cabeça de competidor, sem querer, né? Sim. Mas tem, a gente cresceu, eu tenho cabeça de competidor, Sim. eu quero render melhor. Legal. Mas é necessário você ter que melhorar esse rendimento dia a dia para a sua saúde? Uma coisa é para seu Sim. objetivo, outra coisa para a sua saúde. Sim. Como é que eu tenho que pensar para a minha saúde? Para a saúde, isso não necessariamente precisa melhorar, mas acaba que você vai melhorar querendo ou não. Então, você vai ver que mesmo que você faça uma caminhada, antes você caminharia sei lá, para percorrer esse quarteirão, eu demorava 3 minutos, você vai ver que dali a pouco você está demorando 2,5, 2, mesmo sem ter a Antes intenção. você tinha muita dor, hoje você quase não tem Hoje dor. não tem mais. Antigamente eu não pegava tal caminho porque tinha subido, agora já tá ok. Então, mesmo que você não queira, acaba que você melhora um pouco. E daí começa assim, eu estou fazendo então essa volta em menos tempo, então eu vou aumentar um pouquinho. Você precisa aumentar? Não, se você fizer o tempo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde de treinamento ali na semana, você não precisa melhorar, mas é uma coisa que vem com o tempo, realmente. Você vai olhando pro relógio toda Exato. hora. Tem um reloginho que conta passo, é bom, né? Tem. Ultimamente também já saíram alguns estudos que precisa, para melhorar, que a gente estava conversando de comportamento sedentário, 8.000 passos por dia. Então, o relógio ajuda, porque naquele profissional que às vezes passa o dia inteiro sentado, se você for contar, você vai ver, no fim do dia não dá 1.000. E você vê que é muito pouco. Né? Muito pouco. É muito pouco. E a perda de função, ela é gradativa, lenta. Exatamente. É que nem cozinhar o sapo na água morna, né? Quando ele acordou, ele tá cozido. Tem, né? Um estudo que eu falei até recentemente no meu Instagram, é um estudo pequeno, mas ele mostrou que mesmo os sedentários, mesmo sem nenhuma doença, comorbidade e tudo, a forma como a célula trabalha com a glicose e a gordura é pior do que nos indivíduos que fazem exercício, mesmo eles não sendo doentes ainda. Quer dizer, jovens. O cara é normal. Normal, ele só não faz atividade física, já muda a forma como a célula trabalha. Então, eu achei, é um trabalho pequeno, mas eu achei muito legal, porque mostra ali, desde o começo, a importância da atividade. Mesmo você sendo jovem, não tendo nenhuma comorbidade. Olha só, uma outra pergunta que eu ia te fazer é assim, a gente falou de esporte,
né? Então, por exemplo, vou começar a correr. Primeiro, vai ao médico antes de começar a correr. Cara, não é para te desincentivar, é só para você praticar isso com muita segurança, Exato. né? Você foi ao médico, aí você começa a correr e sofre uma lesão, né? Aí dá aquele desânimo. Pô, se eu tivesse no bar comendo torresmo, eu tava... Qual é a importância da musculação que a gente falou? Exatamente, Aqui? conversou A gente antes. estava comentando antes, Podcast. etc. A musculação é extremamente importante, extremamente importante. E o que eu mais falo para os pacientes terem em mente que não é para você ficar musculoso, forte, bombado. Não é essa a intenção somente da musculação. Tem gente que vai querer fazer isso, mas a musculação ela fortalece os músculos e os ligamentos. E a musculação também ajuda a prevenir a osteoporose, que vai acontecer com a idade. E precisa ser musculação porque precisa ser exercícios que façam a tração do osso. É isso que faz o osso ficar mais forte. Então, são os exercícios que a gente chama de resistido, que no caso é a musculação. Então, para evitar que você tenha lesão, você tem que estar com a musculatura forte, você tem que estar com os ligamentos fortes, você tem que ter um osso forte. Porque é essas coisas que vão fazer com que você consiga manter o exercício. Então, é muito importante a musculação. A partir dos 30, 35 anos, a gente começa a perder músculo. Então, se a gente não for atrás, é só ladeira abaixo. A gente só vai perdendo e acaba enfraquecendo. No começo pode ser lesão, no final acaba sendo uma sarcopenia, né? Acaba sendo uma inabilidade de levantar sozinho e outras coisas de atividade do dia a dia, né? Então, a musculação gradual e orientada, claro, ela é muito importante porque prepara o organismo para que não haja complicações durante as diferentes modalidades de esporte. Então, Exato. Dependendo do esporte, nós podemos romper tendão. Dependendo do esporte, nós lesamos as articulações. Dependendo do esporte, nós temos dores, né, de várias partes do corpo. E a musculação, ela prepara o sistema osteomuscular, ligamentar, para que haja menos complicação durante as diferentes modalidades de exercício. E assim, cara, é o seguinte, tudo bem, você não é corredor, mas uma musculação, e não precisa de ser a musculação para ser bombado, tomar suplemento, tomar isso, aquilo, é aquela musculação de resistência, né? Exatamente. Para aumentar a resistência muscular. Nosso objetivo é chegar com 90 anos, cara, levantar da privada sozinho. Exato. Exatamente. Então, quando a gente chegar a 80, 90 anos, o que vai ser de maior valor na nossa vida? A nossa independência. Exatamente. E a independência não quer dizer você estar vivo, né? Exato. A independência é você ter reserva muscular para levantar da sua cama e ir na cozinha pegar um copo de água sozinho. Carregar a sua compra do mercado. A compra do mercado, você preparar a sua comida de maneira independente, né? Exatamente. E a musculação, ela é importante para isso. Tanto a atividade física, tanto a mobilidade, quanto a musculação, né? Exatamente. Isso é importante. Eu falo, uma musculação é importante para qualquer coisa da vida. Se você é esportista, é importante. Se você é atleta de vez em quando, é importante. Se você não tem nenhuma atividade de esporte envolvido, é importante justamente para isso, para você conseguir carregar a sua compra, para você conseguir subir um lancinho de escada que você precisar, para conseguir levantar da cadeira sem precisar de ajuda de alguém. E musculação é uma atividade física em que é muito importante para manter o trofismo dos músculos. Quem não faz musculação corre um risco aumentado de, aos poucos, ir perdendo músculo. Por quê? Porque vários músculos do organismo nós não utilizamos bastante no dia a dia. Por exemplo, tem movimentos que são esquecidos. E é durante a musculação que o orientador, o educador físico vai te orientar a fazer movimentos com carga
que normalmente nós não fazemos. Então, por exemplo, musculatura das costas, por exemplo. Normalmente nós não utilizamos de uma maneira frequente os músculos das costas e nós estamos atrofiando. Por isso que as pessoas de idade vai curvando para frente, porque a musculatura de trás não consegue segurar e nós vamos curvando cada vez mais para frente. Então, musculação ela é fundamental. E hoje em dia se sabe que quantidade de músculo é diretamente proporcional também à quantidade de cérebro. Né? E isso é extremamente importante. Ter músculo é fundamental para nós termos liberdade para locomoção. Né? E, além disso, ter músculo significa atrofiar menos o cérebro também. Hoje em dia se sabe que durante o processo de desenvolvimento muscular, o músculo em atividade produz várias substâncias. O músculo também é um órgão endócrino. E entre as substâncias que o músculo produz, por exemplo, a irisina, por exemplo, é uma das substâncias que o músculo produz dentro de várias outras substâncias, né? Vai lá para o cérebro e estimula, por exemplo, pode estimular a produção de fatores neurotróficos no cérebro. Então, músculo é um dos órgãos que produz substância que, chegando lá no cérebro, estimula o cérebro a manter o seu trofismo e as suas conexões. Por isso que é muito importante. Agora, exercício e coração. Exercício protege o coração, Martina? Protege. Qualquer atividade física, o exercício, ele vai proteger o coração por conta dessas coisas que eu falei. Ele melhora a capacidade de funcionamento, existe uma vasodilatação, né? Então, melhora o controle da pressão, o exercício melhora o metabolismo, então a queima de gordura e o metabolismo da glicose, isso vai fazer com que evite diabetes, as doenças coronarianas. Um coração que funciona melhor, ele trabalha menos e tem uma menor sobrecarga. Então, isso é muito bom ao longo da vida. Mesmo que você não seja um hipertenso ainda, que você não esteja obeso, você ainda vai proteger para melhorar o coração e conseguir ter uma qualidade de vida boa até o final da vida. Quer dizer, você monta uma reserva. Exatamente. Cardíaca. Você deixa uma reserva cardíaca. Então, agora eu vou fazer outra pergunta aqui. É assim, por exemplo, eu pratico exercício, eu trabalho a semana toda e jogo futebol no fim de semana. Esse é um bom mundo, esse é um mundo... Não é um mundo ideal. Não é um mundo ideal, né? Como eu falei, assim, alguma atividade física é sempre melhor que nada. Que é a grande parte da população. Exatamente. E volta e meia a gente ouve falar de morte súbita durante... Exatamente. No futebol profissional já é mais difícil, né? Hoje em dia é mais difícil, porque já lá, é mais né? Obrigado a avaliação. Né? Agora, a grande maioria dos homens aqui de São Paulo, periferia, é futebol no fim de semana. Exatamente. É esse o exercício que eu pratico. O que você falaria para esse pessoal? O que a gente tem que fazer para dar uma melhorada e deixar esse cara jogando futebol até 70 anos, por exemplo? Então, primeiro uma avaliação. Uma avaliação importante, mas é importante. Um testezinho de esforço, exato, um eco, né? Exatamente. Já a gente fala de alguns exames aí. Para evitar que tenha algum evento desses trágicos que a gente não gosta de ver. E tentar, assim, pela OMS, a gente teria que fazer 300 minutos de exercício moderado na semana. Então, não adianta se concentrar tudo naquele dia. E como a gente já conversou também do comportamento sedentário, você passa o resto da semana sentado na frente da TV ou do computador, e daí um dia você acha que vai resolver todas as questões. Como eu falei, é melhor alguma coisa do que nada, mas a gente tem que tentar dividir ao longo da semana. Nem que seja melhorando essas atividades mais simples do dia a dia e tentar dividir. Também porque, assim, o futebol vai estar ali o aeróbico. A gente está falando aqui também da importância da musculação. Então, é muito importante que você faça uma avaliação para que não tenha nenhum evento e tentar que seja mais equilibrado ao longo da semana essa atividade física para que não tenha o corpo não faça nada e daí num dia específico uma sobrecarga, porque a gente sabe que às vezes esse futebol dura várias horas. Sim, assim, não. O típico. O cara joga a partida 90 minutos,
acaba, vai pro bar, toma uma cerveja, come um torresmo, esse é o meu exercício da semana. Exatamente. Não que eu então, os 90 minutos cerveja. também não vai nem suprir as recomendações básicas de atividade física, né? Então, assim, muito importante a avaliação e tentar realmente dividir ao longo da semana, também porque o corpo vai se acostumar ali com a atividade e até vai fazer com que ele jogue melhor no final de semana. Que tenha um desempenho melhor, Exato. né? Resumindo. Ou seja, não passe o domingo à tarde todo quebrado em casa, depois da reunião com os amigos. Resumindo, ser esportista de fim de semana é melhor do que nada, porém é insuficiente. Exatamente. É insuficiente. Exatamente. Tá. Se bem, doutor. Agora tudo bem, agora vamos voltar para o cara que faz atividade física regular, entrou no eixo, como você falou, né? Entrou no eixo, começou a correr meia maratona, pedalar e tal. Quais os cuidados que eu tenho que tomar nessa atividade física? Tipo hidratação, suplementação, pausa para descanso. O que eu tenho que fazer para ter uma atividade física plena para proteger meu corpo? Tópico muito importante. Se você soubesse o tanto que esses que se tornaram atletas como eu, comem errado, bebem pouca água, não suplementa nada, dá um certo desespero, assim, quando você vê, porque você vê a falta de... mas eu consigo fazer. Então, mas você conseguiria fazer melhor, você podia fazer melhor, você podia render melhor, você podia estar menos cansado. Corpo, né? Exatamente. Então, assim, é muito importante a nutrição. Eu sempre penso assim, quando começa a fazer alguma coisa mais específica, buscando um rendimento, é muito importante, às vezes, nem que você, não tenho condições de ir toda hora numa nutricionista, mas vai uma vez, pelo menos para dar uma orientada. As pessoas comem muito pouco proteína. Putz, esse é um outro As problema. pessoas comem muito pouco carboidrato, porque o carboidrato virou vilão da atualidade. E se vocês soubessem o quanto o carboidrato é importante, assim, no metabolismo, na parte de exercício. Então, assim, não é cortar o carboidrato puro e simples que vai fazer você emagrecer, muito pelo contrário. Marcelo também estava conversando aqui antes, esses esportes de endurance, de longo tempo, carboidrato extremamente importante, a suplementação, hidratação, tem que sempre levar água junto. Eu falo assim, corrida, até 10 quilômetros daria para não levar água, mas é sempre importante que você leve ou que você beba, esteja bem hidratado antes e depois. Dependendo da atividade física, do calor, a gente às vezes suplementa sal, que é muito importante. Então, eu digo até por uma experiência própria, eu tinha muito dor de cabeça depois de correr, e eu sou aquelas pessoas que suam e ficam um salzinho, assim. Começou a suplementar sal, acabou. Então, às vezes, você não ganha no rendimento, mas você ganha de qualidade no pós, você fica melhor depois do exercício, e essa que é a grande vantagem, é você ficar bem. Então, sono é muito importante. Então, assim, é sempre importante se cercar ali de profissionais bons para ajudar nisso, para você ganhar não só rendimento, mas o pós também, uma recuperação muscular melhor, para que você consiga conciliar a musculação com o aeróbico. Então, é muito importante. Em relação também à proteína, não tem tanto a ver mais com o esporte, mas idoso é outro também que não come proteína, e a proteína é extremamente importante para o músculo. Então, quer dizer, o idoso, por exemplo, ou os vegetarianos, ou os veganos. Sim. Os caras querem começar. Eu, vegetariano, comecei a fazer exercício e, foi super esquisito para mim, porque o vegetariano, ele acaba comendo muito carboidrato, né? Para saciar, e ele não se sacia com proteína, porque ele não come muita proteína e muitas vezes a gente não sabe balancear. E você acha que, por exemplo, a gente fez o programa passado, foi com um nutrólogo, né, que falou muito de proteína, whey, etc. Você acha que a suplementação com whey, dependendo das contas de proteína, das metas que você tem para bater por dia, é importante? Sim. O whey eu acho que veio para facilitar algumas coisas, né? Se você comer certinho, eu sempre falo assim, você pode comer
Eu, às vezes, acabo enjoando dos sabores do whey, eu como. Eu levo aqueles atum em latinha, por exemplo. Então, dá para você levar, comer. Mas, às vezes, tem gente que tem um pouco de dificuldade mesmo assim de bater a meta. E idoso é muito difícil. É muito mais difícil que coma carne, que coma as já coisas. pesa muito para Então, ele, né? hoje tem até os próprios para sênior, mas pode usar um whey normal, tem aqueles prontos de bebida. Eu costumo usar muito para meus pacientes idosos, que eu tenho até idosos que até hoje fazem atividade física, que para eles, às vezes, comer é muito mais difícil, mas às vezes uma suplementação líquida, alguma coisa doce, para idoso é um pouco mais palatável, e daí eles conseguem atingir um pouco a meta de proteína. Agora, o interessante que você falou é assim, você melhora a sua atividade física e com combo você melhora a alimentação, né? Sim. Então é melhor tudo, né? Exatamente. Porque se o não exercício vir junto, físico, ele te força. Ele exato. te força a ter bons hábitos, Exato. né? Não Exatamente. se assuste, você vai melhorar muito com o exercício, Exatamente. né? Eu acho que as coisas vão encaixando melhor, e aí você melhora a alimentação, e daí você dorme melhor, você começa, hoje eu também não vou ficar até tarde, porque amanhã eu tenho minha atividade para fazer, daí melhora ele te cansa, sono, ele melhora, o seu próprio exercício te cansa, né? Melhora o sono, né? Exatamente. Agora, por exemplo, alguém te procura lá, tá? Para você fazer uma avaliação. Quais são os exames básicos assim que você tem que fazer antes de entrar numa atividade física normal, comum? O básico do básico do básico da recomendação que tem pelas sociedades, né? É o exame físico, a história, né? Pessoal e familiar, e eletrocardiograma. Esses é o básico do básico. Isso a gente vai fazer para todo mundo. Os restantes dos exames a gente vai avaliando caso a caso. Então, tem a questão dos acima de 35 anos, que já tem que pensar em coronariopatia, ou quando você vai se dedicar para algum esporte, já que a gente chama de endurance, que são esses de longa duração, ou esporte competitivo. E eu falo competitivo, às vezes alguém pensa, não vou entrar num campeonato, mas se você tem o objetivo de melhora qualquer que seja, de performance, a gente já considera competitivo. Então, daí já cabe dentro um teste ergométrico, pelo menos. Eu gosto, principalmente acima de 30 anos, fazer pelo menos um eco na vida, porque tem gente que nunca fez. Então, o eco é uma identidade do coração, exatamente, né? Para você ter pelo menos um, para você saber o que tem lá, se tá tudo bem. Às vezes é lógico, o paciente não tem sintoma, não tem ausculta, não tem nada, provavelmente não vai ter nada. Mas é bom você dar uma avaliada. Olha, exatamente. Anatomia do coração pelo de uma menos maneira, uma vez. Guarda aqui, ó, você tem um que tá... O cara acha lá uma válvula bicúspide lá, né? Você já vai ficar... Exatamente. Né? Cara, você vai ter que fazer isso aqui de vamos vez em... acompanhar mais pra frente. E é um exame simples, tranquilo de fazer, né? Simples, hoje em dia todo convênio cobre. 10, 15 minutos, o SUS cobre, tem como fazer, isso é importante. E que mais? Esses são os principais. Aí, para já os pacientes que têm de alto rendimento maior, a gente acaba pedindo ergospirométrico, porque daí ele tem uma avaliação dos gases, a gente consegue ver a faixa ali de treinamento e outras coisas. E eu gosto do ergospirométrico para paciente coronariopata, que já teve algum evento de coronariopatia, porque ele também avalia de forma indireta, mas também avalia isso, então a gente consegue controlar melhor o exercício, saber o que dá para fazer, o que não dá. Bom, então vamos voltar aqui um pouquinho a suplementos e coração, né? Que é um assunto muito interessante, porque nós estamos na época da moda dos suplementos. Não que eles sejam ruins, muito pelo contrário. Eu tomo suplemento, acho que suplemento ele ajuda muito a gente a bater meta proteica, ou você está no exercício extremo, ele ajuda a melhorar a disposição, você, né? E eu vou te contar uma história, né? Um dia desses eu fiz um trekking e teve um filho que queria dar um presente para o pai, de levar o pai lá no alto da montanha. Só que o pai, cardiopata, diabético, foi lá e tal. E o pai estava um pouco cansado, ele falou, toma isso, e deu 2 carbogels pro cara.
Aí o cara teve uma tontura, quase desmaiou. O guia, pelo amor de Deus, né? E deu certo. Foi uma coisa transitória. O guia me perguntando, o que pode ter sido isso? Eu falei, de repente ele deu um gel com muita cafeína e o cara teve uma arritmia e graças ao bom Deus, essa arritmia reverteu e ele conseguiu ir. Então, quando que o suplemento é bom e quando que o suplemento é ruim para o coração? E eu queria que você entrasse se você puder, numa parte que, assim, além desses suplementos, tem os hormônios, né? Tem os hormônios. Qual é a relação disso com o coração? Bom, vamos lá. Não tem tanta relação com o coração, mas hoje em dia já tem muitos estudos com a creatina, né? Que ela atua bastante no músculo, vai melhorar bastante potência. Tem alguns estudos com esporte de endurance, mas a principal função é músculo. Então, a gente gosta bastante, já tem estudos, vocês vão poder dizer melhor, mas que melhora a cognição, então, melhora a massa óssea. Então, hoje em dia, a creatina, e é bastante seguro, são raros pacientes que não vão poder usar, então, é uma suplementação que eu acho bastante válida. A proteína a gente meio que já discutiu aqui, né? O whey protein. Daí tem os pré-treinos, que eu falei que varia desde o que tem uma microdose de cada coisa, que não não faz efeito nada, nenhum. Com os que tem uma baita sobrecarga de cafeína. E tem que tomar cuidado, porque cafeína é uma droga e a cafeína pode dar overdose. Então, pode dar palpitação, cefaleia, tontura, vários sintomas por excesso de cafeína. Então, tem muito cuidado com a cafeína melhora, te dá uma sensação de bem-estar, te ajuda no exercício, sim, mas tem dose e tem tempo. Isso é muito importante também. Às vezes a gente não vai usar a cafeína logo no começo ali da corrida, porque você está ali animado, você está começando, mas ela fica um pouco mais útil ali no final da corrida. E a cafeína piora as arritmias cardíacas, né? Ou então, seja, às é vezes... bom você ter uma avaliação cardiológica antes de começar a consumir esse tipo de suplemento. Exatamente, eu já vi... Ver se você não tem extracístolos, ver se Exato. você não tem arritmia. Já vi paciente fazer arritmia grave, tá? Cardioventricular com pré-treino com cafeína dose alta. Então, muito cuidado. Parece... Porque todo mundo acha que a cafeína é bobeira. Eu tomo café. Mas é uma super dose, às vezes, ali num comprimido. Mais o café que você já tomou de manhã quando levantou. Entendeu? E mais o energético que tomou. Isso, exatamente. Aí tá feito. Exatamente. Então, como eu falei, tem dose e tem tempo do uso da cafeína. E, bom, os anabolizantes também. Temos diversos estudos. Tem um recente do ano passado, mostrando que aumenta muito o risco cardiovascular, então aumenta infarto, tromboses, AVC, então é um risco que não vale a pena realmente, assim, pela gente é super proscrito, você vai melhorar a musculação, vai melhorar, mas a que custo, entendeu? O custo de um AVC dali a 5 anos. E também acho que o uso do anabolizante também está relacionado àquilo que a gente conversou do infarto em pessoas mais jovens. Então, como está muito difundido isso também vai ter paciente que vai fazer placa de gordura na coronária, que vai fazer trombose pulmonar. Espessar o músculo do coração, exatamente. Isso eu estou falando só dos efeitos do coração, fora os outros efeitos que tem no fígado, né, cérebro e entre outras coisas. No sistema circulatório, por exemplo, sistema sanguíneo, os hormônios, dependendo do hormônio, pode causar poliglobulia, né, que é o aumento da quantidade do tecido sanguíneo, aumento da quantidade de células vermelhas no sangue, né, e esse aumento da quantidade ele pode ser tão importante que o sangue fica grosso de muitas células, né, e com isso a viscosidade aumenta demais. Aí o coração, o cérebro, acabamos tendo diminuição da perfusão cardíaca e perfusão do músculo cardíaco e cerebral. É o risco de AVC. Aliás, duas coisas aqui, risco de AVC, do coração, né? E AVC. A poliglobulia, que é o excesso de células da circulação
por conta de uso de anabolizante, e o anabolizante que espessa lá o músculo cardíaco, né? E ele mexe com o metabolismo do colesterol. Então, aumenta o colesterol ruim e aumenta a formação de placa. Então, na verdade, tem todos esses mecanismos para causar um infarto. Né? Exatamente. E o interessante da cafeína é o seguinte. O cara tá na academia lá, ele quer tomar o pré-treino, né? Ele toma energético e toma o pré-treino. Exato. Se não aumentar o risco de morte súbita por causa de arritmia, aumenta o risco de AVC, porque essa arritmia, vamos dizer, se não te matar, ela pode criar lá o coágulo dentro do coração, e é uma das principais causas de AVC em jovem, é a arritmia associada a energético. Em festa é energético com vodka, né? No treino é o combo arritmia. É o combo arritmia, né? É o AVC de segunda-feira, né? Exatamente. E na academia é o combo energético com pré-treino, energético, cara, vai ser saudável. Exatamente. Não precisa de... Exatamente. Assim, é óbvio que um estímulo, né, para fazer o exercício melhor é sempre bem-vindo, mas a gente não pode pôr os riscos, botar riscos numa coisa que é para ser saudável, acrescentar coisas que vão levar ao risco. A gente tá todo mundo ali para ser saudável, então vamos ser saudáveis. O meu investimento é independência por muitos anos, né? É o health span, né? É o health span. Esse é o nosso investimento, né? Não para, sei lá, mas as pessoas... assim, só para fechar, tem gente que compra isso na internet. Sim. E o cara recebe um frasquinho que nem rótulo tem. Ele pega aquilo e injeta. E isso é comum, né? E a gente tem que alertar as pessoas, porque... Isso aí não tem pé nem cabeça. E daí, só para finalizar, eu falo assim, daí o pessoal gosta tanto dessas pílulas, né? Então, a pílula do pré-treino, as vitaminas, o não sei o quê. Tipo, se você fizer uma alimentação correta, suplementação, não precisa de pílula. E daí, muitas vezes, aparece paciente de consultório e fala, você vai ter que tomar esse remédio aqui porque o seu colesterol tá alto. Uma coisa que vai te proteger de infarto, de AVC, entre outras coisas, e falar, não, mas eu não vou tomar remédio. Daí todas aquelas pílulas estão ok. Os anabolizantes estão ok, mas o remédio do colesterol, mas eu vou tomar remédio de colesterol. Então, assim, a gente tem que pensar... É folclórico. Exato, pra frente. Então, assim, eu vou tomar um pré-treino aqui que vai me causar arritmia, não vou tomar o remédio que vai me proteger de ter um infarto, um AVC. Eu sempre falo do AVC porque é uma coisa muito debilitante, muitas vezes, né? Você perde autonomia, você perde um monte de coisa. A chance de perder autonomia com AVC é muito maior do que no infarto, vamos assim dizer. Sim, né? Exatamente. Muito debilitante e frequente. Exatamente. Então, assim, é um remédio que você vai tomar antes de dormir. Você pode tomar toda essa fila aqui, às vezes tem gente posta, né? Olha o que eu tomei hoje, acha bonito, mas aí você dá um remédio de colesterol, mas eu vou tomar remédio. Tudo isso é remédio, cafeína é remédio, exato. Não, e às vezes você aparece no Instagram, morreu, um cara fortão, né? Infelizmente, esses competidores, eles morrem antes, na média, bem antes do que a população, normalmente de arritmia, enfim, morte súbita. Aí o cara falou, ele toma vacina. Aí eu fico olhando, eu falei, tudo bem, meu, mas tem coisa antes. Exatamente. E outra, Marcelo, acho que você até também postou de um estudo recente mostrando o quanto que as vacinas protegem, né? Também o coração Elas de exatamente, né? Saiu na Sociedade Europeia, né? Na Sociedade Europeia de Cardiologia, a proteção das vacinas, gripe, Covid e vírus sincicial para o coração, né? Para o coração. Esse estudo eu passei para você, inclusive, né? Bom, agora vamos ali. Doenças crônicas. Então, eu tenho diabetes, eu tenho insuficiência cardíaca, né? Tenho diabetes, eu tive um infarto, meu coração já não é tão forte, ou eu tenho diabetes, ou eu tenho pressão alta, eu tenho... Primeiro, o exercício é benéfico para essas pessoas. Segundo, como elas devem praticar os exercícios? Porque as pessoas
a população tem muita dúvida, porque eles pensam assim, quem tem doença crônica, diabetes, reumatismo, quem é infartado, ou seja, as pessoas que têm doença crônica pode fazer exercício físico, né? Então, isso é uma pergunta muito importante para o cardiologista responder. Sim, sempre pode. É o que eu falo, a gente sempre vai achar o exercício que cabe dentro da realidade daquela pessoa, seja a realidade do que for. Então, se você tem reumatismo, por exemplo, e tem alguma limitação de movimento, se você teve um infarto e tem uma limitação ali de atividade que você vai conseguir fazer, a gente sempre vai conseguir encaixar e achar alguma atividade física que caiba ali dentro da sua condição. Principalmente das doenças cardíacas, porque o exercício vai acabar exigindo mais do coração, é sempre importante uma avaliação do médico. Então, existem arritmias, existe a insuficiência cardíaca, às vezes tem gente que tem doença coronária, mas não infartou, então é sempre muito importante a avaliação do que se pode fazer, mas sempre vai poder. Talvez você não vai ser um maratonista, mas você sempre vai poder fazer alguma atividade física, uma caminhada, às vezes uma bicicleta. No começo, muitas vezes a gente faz supervisionado, depois começa a dar, conforme vai melhorando, vai vendo que tá tudo bem, começa a dar uma liberdade de fazer as atividades sozinho. E é sempre importante fazer para isso, para ganhar autonomia, para você poder fazer suas atividades, nem que seja atividade do dia a dia, ir no mercado comprar o que precise, na padaria comprar o pão. Então, sempre vai poder, a resposta é sempre Ou vai seja, poder. As pessoas com doença oncológica, com câncer, Sim. As pessoas com doença reumatológica, doença autoimune inflamatória, as pessoas com doenças cardiológicas, neurológicas, AVC, etc., todos esses pacientes com doença crônica não só podem fazer, como devem fazer, mas claro, sob orientação médica. Exatamente. Você falou dos pacientes oncológicos, tem muito trabalho mostrando melhora de resposta à quimioterapia, redução de efeitos colaterais de quimioterapia com exercício. Então, hoje se vê que realmente assim, em todas as áreas o exercício está tendo benefícios. E eu sempre gosto de relembrar, a gente não está falando aqui de correr uma maratona, é exercício, uma caminhada é um exercício, uma bicicleta ergométrica é um exercício. Inclusive, redução do risco de recorrência do processo oncológico. Por exemplo, o paciente infartou, né? Vamos dizer, foi um infarto considerável. Ficou lá, o coração ficou relativamente fraco. O exercício é importante para a reabilitação cardíaca? Muito importante, porque ele ficou, como você falou, coração fraco. A gente precisa fortalecer para que ele consiga fazer atividade. E conforme você vai fazendo atividade, no começo, como eu falei, supervisionado, a gente começa aos poucos, vai avaliando, com o tempo vai aumentando essa atividade. Como eu falei, o coração, o organismo sofre aquelas adaptações para fazer o exercício e vai acontecer mesmo nos pacientes infartados, insuficiência cardíaca. Então, pode ser que no começo, pós-infarto, ele consiga andar 1 quarteirão. Dali a pouco a gente vai fazendo exercício, ele já começa 2. Então, também devolve a independência. Então, independente que a gente usa, né, a fração de ejeção do ecocardiograma para qualificar ali a insuficiência cardíaca, independente da fração de ejeção, sempre vai ter um ganho de independência ali, de performance, entre aspas, com a atividade física. Então, essa ideia de que não podia fazer nada era algo da medicina de antigamente, que culturalmente se achava que não podia fazer nada, tinha que ficar em repouso, e hoje em dia a gente tem visto justamente o contrário. E começa tudo ali com a fisioterapia, reabilitação pós-infarto. E hoje tem uma especialidade né, de reabilitação cardíaca que faz só isso. Então começa, como eu falei, supervisionado, vai aumentando para o paciente ganhar, porque ele precisa viver fora ali do hospital, ele precisa fazer as coisas dele. Né? Então quem infarta e tem insuficiência cardíaca grave, por exemplo, nós recomendamos sim reabilitação cardiológica, que é baseado em exercício físico, ou seja, nós recomendamos exercício físico. O exercício físico,
ele melhora o desempenho do coração infartado, ele melhora a capacidade da musculatura do coração de contrair, o coração passa a ganhar força com isso, e não somente isso, nós desenvolvemos o organismo, desenvolvemos a musculatura dos membros inferiores, que ajuda a bombear o sangue dos membros inferiores para subir pelo corpo, ou seja, é considerado inclusive o segundo coração, a musculatura dos membros inferiores. O segundo coração deve ser também desenvolvido. E o sangue, ao nível dos tecidos, tem a microcirculação, e com o exercício físico nós fazemos com que a microcirculação volte a contrair melhor, a microcirculação, que é o terceiro coração, para que não acumule sangue dentro dos tecidos. Ou seja, nós fortificamos o primeiro coração, que é o coração propriamente dito, o segundo coração, que é a musculatura dos membros inferiores, e o terceiro coração, que está dentro dos tecidos, ao nível da microcirculação. A gente faz com que a microcirculação, que é controlada pelo sistema nervoso autônomo, a gente faz com que a microcirculação se contraia. Aí as pessoas vão perguntar, mas como é que você desenvolve o terceiro coração, que é a microcirculação? Você conhece bem, né? Porque você a Martina conhece bem, porque ela... É que eu não dormi. A Martina conhece bem, porque a Martina, ela é especialista em desautonomia também, né? O terceiro coração nós desenvolvemos, né? Quando nós ativamos o sistema nervoso autônomo na posição deitada, por exemplo, quando nós estamos deitados, a microcirculação do corpo relaxa. E quando ficamos em pé, a microcirculação do corpo contrai. Né? E o exercício físico baseado em posição deitada, em pé, ou seja, nós exercitamos a microcirculação, a gente faz com que ele relaxe, contraia, né? E com isso, ao longo dos meses, nós desenvolvemos a reatividade da microcirculação, né? Então, exercício físico é fundamental, né, para o condicionamento cardiocirculatório como um todo, né? E resumindo, nós ativamos o coração propriamente dito, o segundo coração, que é a musculatura dos membros inferiores, e o terceiro coração, que é a microcirculação, que está ao nível dos tecidos. Então nós vamos emendar aí com o assunto que a Martina gosta, que é síncope, né? Exercício físico faz bem para quem também tem síncope. Também faz síncope. A causa mais comum de síncope é a vasovagal, né? Que a gente conhece. Esse povo que desmaia, né? Que vai na missa, aqueles desmaia. Que falam, eu sempre desmaio, tá muito calor. Tá muito calor, exatamente. Esse povo que desmaia, né? Desmaia na clássico, academia. Exatamente. Que chama síncope vasovagal, e o exercício, como o Dr. Chu estava falando, ele melhora a contração muscular, e com isso melhora o retorno sanguíneo e faz com que essas quedas de pressão, essas coisas sejam menos frequentes. Então também é extremamente importante. Tônus muscular. Exatamente, é importante, principalmente pessoal, musculação da perna em quem tem vasovagal. A gente água, recomenda, né? Exato. Beber água, a gente, dentro das recomendações, está a musculação de membros inferiores. Sem dúvida. Pessoal, durante o exercício físico, nós precisamos beber água. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós perdemos muita água durante o exercício físico. Exatamente. E se nós, antes de fazer exercício físico, nós precisamos encher o tanque. Se não enchermos o tanque, o coração bate no vazio, bate num sistema com pouca água. E aproveitando, a água, os 2 litros de água por dia, que a gente põe em geral, né? É bem um geral, viu? Porque precisa ver cada um, não conta do exercício, porque senão tem muita gente que fala, contando da academia, eu tomo 2 litros, mas a da academia é um extra. Porque você está precisando mais, porque você está fazendo atividade física. Então, é bom lembrar disso também. E quando nós conversamos com o nefrologista, ou seja, médico dos rins, eles ficam desesperados porque a população não toma água. E o maior fator de risco para uma lesão renal, por lesão dos rins, é a desidratação, é a falta de água no sistema vascular. Porque aí a perfusão renal é prejudicada, perfusão levando de tudo, né? Coração também. Levando à lesão renal. Bom,
Vamos falar também do diabetes, exercício no diabético. Qual é o benefício para o diabético, o exercício no diabético? O exercício ele vai melhorar todo o metabolismo da glicose, né? Então, a parte do açúcar no sangue, o organismo vai captar melhor, vai usar melhor como substrato de energia. Então, isso vai melhorar o controle também do diabetes. Além disso, o exercício em geral, quando a gente acrescenta um exercício ali, vai ajudar na perda de peso. E a perda de peso também melhora o controle da glicemia. Então, o exercício vai melhorar a perda de peso, vai melhorar o uso da glicose, ele melhora também a forma como é queimada a gordura. Então, isso também vai implicar tanto no metabolismo da glicose, quanto também na ajuda da perda de peso. Então, quer dizer, de repente, ou as medicações vão fazer mais efeito nesse paciente diabético, Exato. ou ele vai precisar de menos medicação. Às vezes conta da atividade física, tanto né? Na questão da pressão alta quanto no diabetes, às vezes você não vai conseguir tirar, porque existe um componente genético, obviamente, dessas condições. Mas às vezes você consegue diminuir muito as medicações, e principalmente no diabetes, as complicações, né, do diabetes. Porque se você começar a ter neuropatia, essas coisas também vai te deixar um pouco mais difícil de fazer algumas atividades. Então, se a gente conseguir controlar melhor, com menos remédio, muito melhor. Sem dúvida, né? E pressão alta? Pressão alta também é um exercício super bom, ele vai fazer vasodilatação, então também vai ajudar no controle da pressão, além também da redução de peso, que já comprovadamente melhora. Então a gente às vezes consegue diminuir remédio. Tenho pacientes jovens que chegaram a tomar remédio, emagreceram e hoje não usam mais. Não usam mais, quer dizer, controlou a pressão, né? Exatamente, porque pressão alta e diabetes está diretamente relacionada à obesidade. De repente, também, aquele né? paciente jovem, churrasco aí, Exatamente. 3 vezes semana, Exatamente. cerveja, sedentário. Tenho vários, fila, né? É mais comum do que a gente pensa, né? Exatamente, que a gente manteve o remédio até engatar ali, ficar firme na atividade física, e depois foi saindo. Tirou o remédio da pressão, né? Exatamente. Atualmente, na medicina moderna, o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, ou seja, da pressão alta, e o tratamento do diabetes requer necessariamente exercício físico. Exercício físico é o pré-requisito, não pré-requisito, é o método necessário para o tratamento da pressão alta, hipertensão arterial e diabetes. Nós sabemos que o exercício físico ele é um grande ativador de vias metabólicas, ele é um direcionador de vias metabólicas. Então, no caso do diabetes, ele consegue direcionar de uma maneira efetiva o metabolismo de tal maneira que o organismo consiga aproveitar melhor o açúcar. E justamente dificuldade de aproveitamento do açúcar é o problema do diabetes, né? E o exercício físico, ele melhora, ele otimiza o aproveitamento do açúcar, do metabolismo do açúcar pelo corpo. Bom, além disso, o exercício físico, ele também regula os diferentes hormônios que controlam a pressão arterial. Por isso que hoje em dia é obrigatório exercício físico no tratamento dessas duas condições. Quando se faz exercício físico, os medicamentos para pressão alta, assim como os medicamentos para diabetes, o paciente acaba respondendo melhor, e a dose necessária dos medicamentos, o médico consegue até reduzir a dose para poder regular o organismo. Agora é importante enfatizar, não faça isso por conta, né? Sim, comecei não. a fazer exercício físico, vou abandonar os remédios, não funciona cara, assim, vai, procura o seu cardiologista, o seu clínico. Tudo tem hora. Acompanhe, tudo tem hora. Primeiro, faça exercício. Antes de fazer, faça uma avaliação. Exato. Depois a gente vê. Eu sempre falo para os pacientes que eu aguardo o comprometimento. Então, assim, vai ficar com remédio até eu ver que você está se comprometendo. Então, muitas vezes, mais uma vez, remédio de colesterol, eu falo bastante porque é frequente. E daí eu falo, não, então tá bom, você vai fazer atividade física? Tá, mas você vai tomar até você começar a fazer atividade física. Porque o que acontece?
O paciente fala, não, mas eu vou fazer atividade física, o ano que vem a gente vê. Daí volta o ano que vem, preciso contar, não fez atividade física, não tomou remédio, é 1 ano ali que você perdeu de proteção. Então, assim, eu só acredito vendo. Então, tá bom, você vai fazer? Vou. Então, continua tomando remédio. Quando você efetivamente fizer, você vem aqui e a gente conversa de novo. E se ele mentir, dá aqui teu relógio que eu quero ver. Exato. Dá aqui o programa. Hoje em dia tá fácil de monitorar. Dá aqui o programa, a gente vê e tal. Aliás, o relógio tem um outro benefício que ele tem várias marcas, né? Eles te dão a sua frequência durante o exercício. Isso é importante para o cardiologista, sim, né? Sim, é importante. O cardiologista... E a gente consegue ver até a melhora ali do rendimento. Então, antes, para uma determinada atividade física, a pessoa subia a frequência até um tanto. Aí você vê que para aquela mesma quantidade, começou a frequência... Isso faz parte da adaptação, né, do coração, e você vai vendo que realmente a pessoa está empenhada, porque isso vai acontecer independente dela querer. Se ela estiver fazendo realmente, você vai ver que para um mesmo tanto de exercício, eu digo assim, eu faço uma comparação meio básica, é o tanto de gasolina que usa. Então, utilizava um tanto para percorrer aquilo, agora está usando menos. Então, assim, isso vai mostrando a adaptação que está fazendo, o bem que está fazendo, então o coração está tendo que se esforçar menos para fazer aquela mesma atividade física. Então, com o relógio a gente consegue ver essas coisas. Esses equipamentos, eles podem ser importantes para a avaliação do exercício. Exatamente. Né? Facilitam muito sua vida, né? E desde do paciente que vai fazer uma atividade básica, até eu tenho um paciente que faz Ironman, que teve um problema de saúde, e daí eu precisava ver como ela estava lidando ali com a volta, com o retorno do exercício. A gente consegue entrar no aplicativo, ver como foi o treino. E ele pode mandar para você o aplicativo. Exatamente. Você consegue fazer uma avaliação à distância. Então, hoje é muito mais fácil. Então, você consegue ver. Ou se ele, por exemplo, ele tem queixa de palpitação no exercício. Também. Às vezes batedeira, né? Às vezes não são todos os relógios que vêm eletro, na maioria não, né? Eles vêm por pressão de pulso, a frequência cardíaca. Mas você consegue ter uma ideia. Se de repente está numa faixa de frequência cardíaca ali e subiu um tanto de repente, isso te diz que pode ser que esteja acontecendo perto alguma de coisa. 200 Exatamente. Ali, perto de 200 nunca é normal. Exato. Aí você já os relógios erram, mas pelo menos você tem a chance de conseguir detectar alguma coisa e daí faz os exames todos. Não casar era o momento nada, da queixa com aquela frequência, isso é importante. Pelo né? menos às vezes te dá um alerta de que talvez não esteja tudo bem. Isso é importante, isso é legal, né? Então, talvez usar um equipamento de monitoração, vamos assim dizer, entre aspas, um holter, né, durante o exercício. Isso é importante. Pode né? ser o mais básico, só para ter uma ideia da frequência cardíaca, e daí você vai vendo. Também tem um paciente que daí começou a correr com maior frequência, e ele mesmo foi vendo, falou, olha, minha frequência já não está subindo tanto. Eu falei, então, tá vendo? Isso é uma melhora de performance. O que facilita mesmo que o objetivo não seja de performar exatamente, mas isso já é uma melhora de performance. Joia. Bom, vamos bater numa coisa que a gente já falou. Quais são os benefícios nos extremos da idade, né? Principalmente nos mais idosos? Sim. Eu comecei na meia idade, você começou jovem ainda, você começou jovem. Médio né? jovem. Médio jovem, né? O Edson também começou, viu? Ele tomou jeito aí. Né? Depois que infartou, tomou jeito, né? Agora sim. Quando começar aí, vai? Então, a gente falou um pouco, né, da idade, então, da perda muscular, do ganho de independência, então, muito importante para o idoso. E, mais uma vez, não é para ficar bombado, não precisa, é para ganhar o mínimo ali, para você fazer as atividades básicas do dia a dia. E nas crianças também é muito importante, vai entrar no mesmo contexto, não é para a criança ficar forte, ficar bombada, e o exercício não é nem para isso, exatamente. Mas melhora a coordenação, melhora o desenvolvimento motor. Quando você faz uma atividade física mais regrada na criança, você melhora o número de músculos envolvidos nas atividades. E isso tudo gera memória. Então, lá para frente, quando você for desenvolver outras atividades físicas, ou mesmo um esporte, se
for que você queira, o seu corpo tem lembrança de que existe aquelas unidades isso muscular. É importante, né? Então, é muito importante, não só na questão física, como a parte social para a criança também é muito importante. O esporte dá disciplina, isso é muito importante. O esporte dá um senso de coletivo, e isso é muito importante. E daí, muitas vezes, isso quando criança, né, mais jovem, daí quando fica adolescente, uma musculação você já fica um pouco mais fortinho, mais bonitinho, ajuda no controle de peso também. Então, hoje também a obesidade infantil é uma coisa que preocupa. Tem pouca comida processada para eles, Então, né? exatamente. Exatamente. Você vai no mercado, só tem comida processada. Então, você vai controlar o peso, você vai ter todas essas coisas de musculação ativo. Então, você vai inserir a criança num grupo, que às vezes também na adolescência isso também é importante, socialmente também você ter um grupo. Dá melhor autoestima, melhora sono, vai melhorar rendimento escolar. Então, assim, também na idade de criança e adolescente, extremamente importante o exercício. Bom, então em termos neurológicos, hoje em dia se sabe que em crianças e adolescentes e adultos jovens, o exercício físico ele estimula o desenvolvimento dos neurônios do cérebro. Então, existem evidências de que ele melhora o trofismo dos neurônios cerebrais, ele aumenta a capacidade dos neurônios de se conectarem um ao outro, né? Ou seja, o exercício físico ele amplia a rede de conexão dos neurônios, né? O que isso significa? Significa que a criança e o adolescente e o adulto jovem que faz exercício físico amplia muito a inteligência do movimento e a consciência do movimento. E nós sabemos que as redes neurais da cognição são interligadas às redes neurais motoras. Totalmente interconectado. Significa que para desenvolver o cérebro, para nós sermos mais inteligentes em termos cognitivos, ou seja, o exercício físico ajuda, dá o pré-requisito, que são as redes neurais, para nós sermos mais inteligentes. Por isso que nós estimulamos tanto o adolescente e a criança a fazerem exercício físico. Bom, além de melhorar a cognição, é importante saber que o exercício físico melhora o humor. Então, hoje em dia, até os psiquiatras estão prescrevendo exercício físico para tratamento de ansiedade, para tratamento de depressão, porque tem vários trabalhos científicos provando que o exercício físico ele equilibra o humor. Eu acho que você falou uma coisa, quando eu te perguntei, eu pensei em idoso, né? E você foi para criança, e criança, nós temos dois problemas aí, a alimentação processada aqui. A obesidade infantil está aumentando e o Brasil é um país rico em dieta, é diferente lá de cima, né? Que quando você vai lá em cima, cara, pra você comer direito, você difícil, tem que é uma luta. Eu me lembro que eu passei um mês lá, uma vez eu voltei obeso, né? Porque, cara, não tem. E outra coisa, o excesso de telas, né? Também. A criançada, ela jogou o esporte na tela, né? Esqueceu da atividade física, né? E essa é uma mensagem importante. E outra coisa muito importante é assim, diversificar, né? Eu acho que você era que nem eu na infância, né? Jogava futebol, basquete, caía, subia árvore, fazia. É uma infância legal, né? Tanto é que... Eu acho engraçado, você estava falando da tela, outro dia minha filha... Ela perguntou, acho que desenho que eu assistia na minha época. Eu falei, mas desenho não era assim, não passava o dia inteiro, né, na TV, tinha os horários. Você tinha que esperar o horário. Aí ela falou, o que você fazia? Eu falei, eu brincava na rua, não é? Hoje em dia não tem mais muito isso. Não tem mais muito isso, né? Porque você tem o desenho a hora que você quiser. Né? Às vezes eu chego em casa, eu acho impressionante. Meus filhos ali, tem um celular, tá lá assistindo uma série, aí você vai lá, faz outra, volta, tá assistindo outra série. A tela reduziu muito a atividade física, né? Bom, então vamos aqui, nós estamos caminhando para o final já,
quando procurar o médico antes? Você falou alguma coisa lá no começo, você Sim. pegou o gancho, mas quando é que eu tenho que procurar o médico antes de fazer o exercício? Sempre que for alguma atividade de moderada a intensa, então que exija um esforço maior aí, o que a gente considera leve é tipo uma caminhada, subir alguns lances de degrau, então um pouco mais que isso é sempre importante procurar. Sempre acima de 35 anos, qualquer atividade física que for fazer é importante procurar um médico e qualquer idade, pode ser mesmo criança, quando vai começar alguma atividade física competitiva. Aliás, todas as federações, se não me engano, de basquete, vôlei, Sim. futebol, etc., a avaliação pré-participação, ela é obrigatória, né? Hoje em dia é obrigatório, exatamente. Não. Muda um pouco a forma como é feita, dependendo dos países, mas hoje em dia é obrigatório para todos. E só para complementar, e além disso, quando tem história familiar, né? A história Porque a é pessoa importante. pode ser saudável, 40 anos, saudável, e quer fazer exercício físico, tem história familiar, por exemplo, pai infartado, tios infartados, história familiar, tal pai, tal filho, Exato. tal mãe, tal filha, tal filho. E, portanto, tendo história familiar, procure um médico também. Exato. A gente está falando aqui dos benefícios do exercício, realmente é muito bom, mas a gente precisa lembrar que sempre existe o fator genético. O fator genético a gente não muda, a gente consegue fazer com que a expressão daquela doença seja mais leve, ou que leve mais tempo até surgir, mas a gente não muda. Então é exatamente isso. Se você tiver um familiar que tem história de infarto, principalmente infarto precoce, né, antes dos 40 anos, é sempre importante também procurar isso não é para avaliação. assustar ninguém, né? Não. Muito pelo contrário, você vai ser feliz praticando esporte, você vai Exato. mudar. Mas a Seguro. avaliação, eu já tive pessoas próximas que foram fazer exercício por conta própria, sem avaliação, morte súbita, né? Não tem jeito. Diabético ou hipertenso, que não tomou esse cuidado da avaliação. Exatamente. Né? A gente quer que todos eles façam, mas precisa ser seguro. A gente tem que dirigir e botar o cinto de segurança, Exato. né? A gente tem que levar o filho no carro com o filho o cinto de segurança. Pedala de capacete. De capacete, né? Então, a gente tem que fazer com segurança, Exato. né? Não tem jeito. Agora, assim, a polêmica, né? Agora, saiu um trabalho na New England, inclusive, né? Mostrando que quem não faz exercício ou quem faz excesso de exercício, a mortalidade ela pode ser a mesma, né? Excesso de exercício faz mal ou não faz mal? Eu não gosto muito de falar disso, porque assim, não quem faz o excesso de exercício dentro da pirâmide está aqui, assim, né? Então, dentro de um aspecto de uma população geral, é uma minoria. Então, tem alguns trabalhos que aumentam a calcificação coronariana, tem alguns trabalhos que mostram algumas fibroses no coração, mas nenhum desses trabalhos mostrou aumento de mortalidade, de qualquer forma. Tem essas alterações, a gente ainda não sabe muito porquê, nem o que fazer com isso, mas é muito raro. Mas quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que começaram a fazer esporte desde novo, esportes de endurance, longa duração, e quando eu digo endurance é maratona, Ironman, que é uma distância enorme. Então, é um esporte assim mesmo, e as pessoas que vivem disso. Então, é um número muito pequeno de pacientes. Existe uma cardiopatia genética, que é a displasia ritmogênica do ventrículo direito, que é rara e que piora com o exercício. Então, para dizer, tem uma. E é só. Então, assim, eu sempre gosto de reforçar, porque as pessoas falam, olha ali, mas era atleta e agora tá com o coração cheio de calcificação. Tá, mas ele é quem dentro da população geral? É uma minoria. Então, e ainda, como eu falei assim, na maioria das vezes não teve correlação com mortalidade, então a gente tem esses dados, porque hoje os exames também estão muito melhores, então você consegue detectar coisas infinitamente menores do que antes,
mas eles são a minoria, tem que lembrar disso sempre. A grande maioria das pessoas são sedentárias, São na sedentárias, verdade. né? Na realidade, assim, essa questão do atletismo e da competição, ela é muito polêmica, porque o atletismo de competição para valer não tem atleta saudável, né? Normalmente ele é todo estourado porque Sim, é a profissão dele, né? A mesma coisa que eu exatamente. pegar meu carro e acelerar todo dia, pegar o máximo da performance do carro Sim, todo dia. Então é sim, difícil, né? exato. E tem os triatletas, né, que É, competem, o coração acho que é mais espesso, coisas. exato. Esse pessoal, ele tem que frequentar o médico com mais Sim, sim. frequência. Ele tem que Normalmente quando aumentar a é frequência, né? atleta de rendimento, esses atletas que são competitivos mesmo, Olimpíada e tal, eles são acompanhados com maior frequência, né? O maior risco que eu acho são os atletas que a gente chama de amadores, que não é a Que, profissão deles, que mas que querem ser fazem, igual, né? exato. Não tem problema, assim, eu sempre digo, o corpo é treinável e você pode, só que as coisas acontecem com um tempo, com um cuidado, com uma avaliação, então você pode fazer o que você quiser. O meu grande exemplo, assim, que sou muito fã, é o Drauzio Varela, ele começou a correr com 50. Ele tá Eu com ia mais citar de esse exemplo. 80 e tá correndo Tá maratona. correndo Então, assim, maratona. você pode chegar onde você quiser, só que tem que ter o cuidado, a precaução. Então, começa da alimentação, avaliação médica, suplementação se for preciso, Fortalecimento sono, muscular, fortalecimento né? muscular. Então, você sempre pode, só que tem que tomar os cuidados como qualquer coisa que a gente faz na vida. Exercício físico em excesso deve ser orientado por um bom educador físico, por um bom médico do esporte. E por quê? Porque é claro que tudo em excesso no nosso corpo pode fazer mal. Se nós tomarmos água em excesso, também pode fazer mal. Se nós tomarmos suplemento em excesso, certamente vai fazer mal. Se nós tomarmos medicamento em excesso, também vai fazer mal. E no caso dos atletas profissionais, por exemplo, jogador de vôlei, vive com dor no ombro. Claro, porque usou em excesso. O jogador de futebol vive com o joelho doendo, porque usou de modo excessivo. O jogador de tênis vive com o cotovelo doendo, porque usou demais, né? Em outras palavras, o excesso não é bom para a saúde. Então, caso tenha que fazer em excesso por causa de alguma profissão, né? Porque nós não podemos esquecer que nós temos lesão por movimentos repetitivos, né? E isso a fisiatria estuda muito, LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Pode fazer mal, portanto, deve ser orientado. Assim como os trabalhadores de britadeira, por exemplo, que tem muito barulho, eles precisam usar proteção auricular, senão podem ficar surdos, porque em excesso faz mal. Portanto, é muito importante a população saber que nós devemos tentar buscar o equilíbrio, inclusive na atividade física. Exatamente, acho que é isso, equilíbrio. Equilíbrio, né? Não, é porque às vezes o marketing, né? Primeiro, hoje a gente está numa época muito de comparação, né? Sim. Hoje ferrou, né? O Instagram, você viu o teu amigo lá fazendo o quê? Eu não estou fazendo, eu vou fazer. Não, eu preciso de ser igual e tal. E aí as pessoas acabam se atirando numa atividade Exato. que, se não trabalhar dia a dia, pode ser maléfico. Exato. Eu digo que a competição saudável é a competição com a gente mesmo. Então, por exemplo, como você falou, eu fui correr a meia de Buenos Aires e minha meta era fazer um tempo melhor que a minha última meia maratona. Então, a gente compete com a gente. O meu tempo é esse, eu quero chegar nisso aqui. Não dá para eu comparar com uma pessoa de sexo, idade, treinamento, condições de vida diferentes. Como eu falei, eu sou médica, eu sou mãe, eu tenho um esporte para mim. Não adianta eu querer me comparar com alguém que só faz isso da vida, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que competir com a gente tentar melhorar dentro daquilo que a gente pode e tem condições. Porque senão você acaba botando em risco e às vezes, hoje em dia também do Instagram, a gente sabe que às vezes nem é verdade, Não, né?
Às vezes não, Então, né? Às vezes você vai se pôr em risco por causa de uma não é mentira. Verdade, Por exatamente. causa do marketing. Então, né? assim, há diferenças entre sexo, há diferenças entre as idades, a gente perde performance com a idade, isso é normal. Então, a gente tem que competir com a gente, dentro do nosso propósito, do que a gente pode fazer melhor, mas não tentar se comparar com outras pessoas. E você fala de propósito, né? Qual que é o propósito da atividade física? Propósito, para mim, é qualidade de vida. Você ter uma velhice com qualidade de vida. Você conseguir andar até a padaria, você conseguir levantar sozinho, ser independente. Para mim, é a independência com uma qualidade de vida. Se eu puder não tomar remédio nenhum quando eu ficar idosa, eu vou achar ótimo. Eu hoje não tomo nenhum remédio, meu irmão já é hipertenso, por exemplo. Então, assim, é isso que eu busco. Não precisar tomar remédio e poder ter minha independência ali quando Ou seja, é um propósito de viver bastante e viver bem. Bem, exatamente. É esse o propósito, né? Isso. Não de... Bom, tem pessoas que têm outros propósitos, Sim. mas acredito que o exercício físico, ele não foge. O principal propósito é esse, né? Sim. Como eu falei, né? A gente chegar com 90 anos ser igual seu pai, né? Que pula do sofá para te cumprimentar, né? É isso. Tá aí uma atividade que é difícil do idoso, pular. O cara, Acho que é ter músculo você chega para isso. cumprimentar ele, eu tô forte. Ainda ele fala assim, eu tô forte. Eu falei, que bom, Então, né? Você vê assim com a mão, uma das avaliações em idoso de força é hand grip. É verdade. Para avaliar Pega na sarcopenia. sua mão, pula e pega na sua mão e fala com vigor. É Quer dizer, levantar e apertar. 90 anos tá bom, né? Verdade. Tá bom, né? Em vez de... infelizmente, é difícil chegar assim nessa idade, né? Eu acho que com o tempo, com o Healthspan, né? Que hoje é a medicina da moda, a gente vai ver mais pessoas dessa forma, né? A medicina entregou a idade, mas não entregou a qualidade, Exato. né? Já a gente entrega os dois e o objetivo é chegar a 90 anos bem. É isso. Exatamente. Né? Bom, Martina, a gente falou aí quase 1h30, eu acho que a gente passou o recado, eu queria agradecer você por gastar seu tempo aqui no nosso podcast e passar esse recado que eu acho que é muito importante para a população. Né? Aqui é um podcast que gosta de hábitos saudáveis e faz corpo a corpo com fake news. Esse é o nosso objetivo aqui. Martina, olha para aquela câmera ali, ó, dá seu último recadinho, amarra aí com o pessoal do nosso podcast. Eu só queria, então, refrisar a importância da atividade física, sempre com cuidado, pensada, calculada, para que não tenha nenhum risco, que a gente consiga fazer isso por muitos anos de uma forma saudável, como eu dei o exemplo do Dr. Drauzio Varella. E queria agradecer imensamente vocês, que eu conheço também de outras atividades e outras coisas, me dá a oportunidade de falar uma coisa que eu gosto e vivo. E vive. Isso que é importante. Eu fiquei surpreso quando eu vi seu Instagram. Eu falei, caramba, a Martina tá treinando bem. Eu não sou desse nível, mas sem comparações, eu vou continuar na minha atividade física e você se compara. Mas o importante, assim, é o médico ser o exemplo, é o médico viver o que ele fala para o paciente. Isso é importante. Exato. Né? O Edson está prescrevendo exercício físico para os parkinsonianos, mas ele está fazendo exercício físico, não é verdade? A gente tem que ser modelo. Né? A gente tem que ser modelo, tem que ser exemplo, não é? Senão pode ser hipocrisia. Muito obrigado a você que assistiu o nosso episódio. Se você gostar, dá seu like, manda para sua família. E se você tiver dúvidas, escreve lá embaixo que eu mando para a Martina depois. Faça os comentários que a Martina vai responder aí para a gente. Enfim, nós vamos ter essa interação a respeito do esporte e a relação do esporte do coração. Até o próximo episódio. Médicos Hands-on, ligando a medicina de ponta com você.